Fala galera, beleza? Dando continuidade no nosso assunto, nós vamos falar um pouco sobre o filo dos artrópodes, tá? E os artrópodes são animais, né, que têm corpos de formas bem estranhas, cores variadas, né? E eles vivem ao nosso redor, eles locomovem-se próximos de nossos pés e a gente muitas vezes nem percebe, tá? Esses animais, a gente aqui fala de animais desse filo, que são animais como aranha, mosca, né, que a gente pode ver nessa imagem, barata, besouros, siri, lacraia, camarão, escorpião, abelha, muitos outros, né? O grupo dos artrópodes, esse filo dos artrópodes, ele é muito adaptado aos mais diferentes ambientes do nosso planeta Terra. E ele atualmente representa mais de 70% das espécies animais conhecidas no nosso globo, tá? E a principal característica que diferencia os artrópodes dos demais invertebrados é que eles têm a presença de apêndices articulados, tá? E o que são esses apêndices, né? São como se fossem perninhas, tá? E elas permitem que eles possam realizar, né, movimentos bem mais elaborados e ter uma locomoção muito mais eficiente que outros filos, tá? Então essas patas, elas além disso auxiliam eles na sua defesa, né, e na captura de alimento, tá? Então, além disso, outra característica muito importante desses animais é a presença, né, de uma carapaça, como se fosse uma armadura que eles têm, tá? Que é o chamado exoesqueleto, tá? É uma carapaça que eles têm bem dura. Vocês já devem ter comido um caranguejo, né? E vocês sabem que é bronca, né? A gente tem que quebrar, bater nele lá bem muito para quebrar, para poder tirar a carne dentro dele. E essa carapaça, né, esse exoesqueleto, ela é muito resistente, né? Ela é uma camada bem impermeável, tá? E ela é construída, né? Ela é formada por quitina, né? Por sais de quitina, tá? Então esse exoesqueleto, ele reveste e protege o corpo desses animais, né, dos perigos externos, tá? E também, né, evita com que eles percam água. E aí, outra muito importante, né, que esses animais eles têm um sistema nervoso, eles têm órgãos sensoriais muito bem desenvolvidos, tá? A maioria deles tem antenas, né, que auxiliam nesse processo de, de, de movimentação, de saber onde está, né, esses órgãos sensoriais. Além de um sistema circulatório, respiratório e digestório muito bem é, completo, né? Um sistema bem completo, tá? E dentro do seu corpo, beleza? E aí a gente pode observar, né, que esses animais eles se apresentam de diferentes formas, tá? Quanto ao seu formato do seu corpo, tá? Então a gente vê aí, ó, que animais como os insetos, tá? Eles se dividem em o seu corpo, né? O corpo desses animais, eles dividem-se em cabeça, tórax e abdômen, né? Que é essa parte mais traseira. Quando a gente for, por exemplo, para os aracnídeos, para o. Quando a gente tiver sair dos insetos, né? For para os aracnídeos, para os crustáceos, a gente vai ver que eles basicamente eles são divididos em cefalotórax, que é uma parte que é a junção da cabeça com o tórax, e abdômen, tá? E eles não vão ter antenas. São algumas características que a gente vai entender melhor quando tiver no andar de nossas aulas, tá? E o outro grupo de animais, né, que a gente tem aqui, os outros dois, são os quilópodes e os diplópodes, que são representados principalmente pela lacraia, por exemplo. Ele é dividido em cabeça e
tronco, tá? Então essa é a forma de apresentação do corpo desses animais, tá? Esses animais, eles têm, como eu falei a vocês, né, aquela carapaça, né, aquela proteção extra, né, que é o exoesqueleto, beleza? Só que esse exoesqueleto, ele limita o tamanho do animal. Imaginem o seguinte, a gente tem um guerreiro e a gente bota uma armadura nele. Só que esse guerreiro, ele não tira essa armadura nunca. E ele começa a comer, 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 comer. Uma hora ele vai ficar, ele vai ter comido tanto que o bucho dele vai estar, a armadura tá apertada, 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 apertada. E ele precisa tirar a armadura, né, para que, porque querendo ou não, né, aquela armadura ela não vai acompanhar o crescimento do corpo dele, né? A armadura não vai se moldar o corpo dele, ela já tem o seu jeito moldado. Do mesmo jeito é o exoesqueleto. O exoesqueleto ele já está moldado, ele não acompanha o crescimento do corpo desse animal. E aí, quando esse exoesqueleto, quando esse animal ele precisa aumentar o seu tamanho, né, que seu exoesqueleto vai ficar pequeno, ele faz esse processo de muda, tá? Ele vai mudar, ele vai deixar aquela carapaça antiga, tá? Ele vai deixar essa carapaça mais antiga e quando ele descarta essa carapaça, o animal sai aqui ó, sem nada, né? E é nesse momento que ele começa a formar, né, um novo exoesqueleto e aí eles aproveitam esse momento para se alimentar bem muito, para crescer, tá? Mas também é muito perigoso, né? Porque como eles não têm essa proteção extra, eles podem ser um alvo bem mais fácil de outros predadores, tá? Então, até se tornarem adultos, os artrópodes eles fazem esse processo de muda várias e várias vezes, tá? Então, a gente às vezes, por exemplo, cigarras, provavelmente você já deve ter visto o esqueleto, né? O exoesqueleto de uma cigarra. E muitas pessoas costumam dizer que elas explodiram, né? Mas não, elas só trocaram, né? Fizeram um processo de muda, tá? E aí vejam só, os artrópodes eles são divididos em diversos grupos, tá? E eles são divididos em classes de acordo com alguns critérios, tá? Como a divisão do corpo, aquele critério que eu mostrei a vocês ali anteriormente, né? Que o corpo de cabeça, tórax e abdômen, o corpo dividido em cefalotórax e abdômen, o outro em corpo e tronco. Então eles são divididos quanto a isso, né? Quanto à divisão do corpo, mas também são divididos quanto ao número de apêndices articulados, né? De patas ou de antenas, por exemplo, tá? Então olhem uma coisa aqui rapidão. Vocês percebem aqui, os aracnídeos, eles têm um, dois, três, quatro pares de patas, tá? Os insetos, como essa mosca aqui, tem dois, três pares de patas. Os quilópodes eu não vou nem contar porque dá uns 350 pares de patas. Então eles vão se diferenciar, né, quanto a essas características e vai ser a partir daí que a gente vai poder classificá-los. Então percebam aqui essa tabela muito legal. Se vocês aí ó, pararem e tirar um printzinho para usar para estudar mais tarde, né, em outros momentos. Mas a tabela é muito legal. Percebam, a gente tem, eles vão a partir disso, né, a partir desses critérios, né, de divisão do corpo e número de apêndices, eles vão se dividir em insetos, aracnídeos, crustáceos, quilópodes e diplópodes, tá? Então percebam, os insetos eles vão ter seu corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, os aracnídeos em cefalotórax e abdômen, os crustáceos cefalotórax e abdômen, tá? Os quilópodes em cabeça e tronco e os diplópodes em cabeça, tórax e abdômen, beleza? Aí também a gente vai ter a quantidade de antenas, enfim. É muito melhor vocês pararem e olharem aqui, ó, para o vídeo, dá uma pausa um pouquinho aí, ó. Olha aqui como tá essa divisão e observa, né, o que é que um tem, o que é que outro não tem. Mas a gente vai falar disso quando estiver estudando detalhadamente cada um desses artrópodes, beleza?